Fala, sua louca, seu louco, beleza? Prof. Elvis de História na área aqui para você, para a gente fazer uma revisãozinha aí sobre o Estado Novo. Lembra que a gente já trabalhou aí com os outros assuntos da Era Vargas, né? O governo provisório e o governo constitucional. E justamente então vamos para o Estado Novo aí no caso, né? Que é o período de 1937 a 1945. Lembrando que o Estado Novo, né, começa justamente quando Getúlio Vargas dá o golpe do Estado Novo, cancelando as eleições em 1937, se você lembra lá com o argumento do Plano Cohen, né, de que os comunistas estavam tentando tomar de novo o poder, e aí ele cancela as eleições, fecha o poder legislativo e também já outorga e impõe uma nova Constituição. Por sinal, Constituição essa aí que vai representar também esse aspecto bem ditatorial do, né, Getúlio Vargas. Tipo, você pode pegar essa questão de que, enquanto que lá, né, nós tínhamos o governo provisório como um governo com características ditatoriais, o Estado Novo é realmente o governo ditatorial de Getúlio Vargas, né? Então, lembrando que uma das primeiras medidas foi justamente a outorga, que você lembra que quer dizer que ela foi imposta, né, a Constituição de 1937, outorgada então, também conhecida como a polaca, porque ela tem grande parte do seu texto baseado no texto da Constituição da Polônia, só que ela acaba tendo um caráter ditatorial, autoritário e fascista, justamente por representar aí uma grande concentração de poderes nas mãos do Vargas ou o fortalecimento do poder executivo, né, na figura dele. Até porque uma das situações que aparecem aqui, além de não ter o cargo de vice-presidente, por exemplo, tem também a questão de que o próprio presidente, através do poder executivo, vai acumular as funções também de um poder legislativo. E uma outra coisa aí também que atinge a todos aí, não só opositores, mas aliados de Vargas, é também a questão aí da extinção dos partidos políticos. E aí que nós temos que isso já vai provocar algumas reações. Lembrando, em 1937, comecinho de 1938, nós temos um movimento lá da intentona integralista. Lembra a palavra intentona como a intenção ou a tentativa, aqui agora no caso, de integralistas tomarem o poder, retirar Getúlio Vargas do poder. Lembrando isso porque eles estavam insatisfeitos por não estarem no poder junto com Vargas, que eles consideravam que quando Vargas chegasse ao poder, ia chamá-los para participar e eles seriam né, o único partido aí permitido por Vargas. Só que, na verdade, a Constituição extinguiu até eles como, né, partido político. Por isso que, então, eles também insatisfeitos por não serem partido político, por serem colocados na ilegalidade, tentam tomar o poder, mas acabam fracassando e são reprimidos. Isso já é um dos primeiros marcos aí, né, do governo do Estado Novo de Vargas. Lembrando que nós temos uma outra coisa muito relevante, ainda mais na ditadura varguista, que é a sua política trabalhista. Lembra essa política trabalhista, muito embasada lá na questão do populismo, né, essa característica política que marca vários aí presidentes, governantes da América Latina, né? A gente pode puxar o caso lá do Lázaro Cárdenas no México, também o caso do Juan Domingos Perón na Argentina, a mulher dele é Evita, como a mãe dos descamisados, e aqui no Brasil a gente tem o Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Lembra que esse populismo envolve a aproximação do Estado, né, representado pelo governante, com as classes populares, com as classes trabalhadoras, geralmente envolvendo a concessão de legislação trabalhista, mas lembrando como uma tentativa de manipular os trabalhadores, né, de esvaziar sua força política aí. Lembrando também que nesse contexto há essa grande construção dessa relação paternalista do Estado com a população, com os trabalhadores, principalmente urbanos, é claro, e também aí, porque isso, né, envolve os trabalhadores rurais não são tão beneficiados por essas medidas, mas a construção então dessa imagem do pai dos pobres, né, em torno de Getúlio Vargas. E também uma coisa que vai ser muito bem reforçada pelo próprio DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Lembrando também que esse paternalismo também envolve uma outra situação que é o controle do Estado sobre sindicatos. E olha que coisa curiosa, né? Apesar de ser um governo ditatorial, é um governo que permite sindicato, só que um sindicato que é subserviente, submisso ao governo. Lembrando que vai surgir aí uma situação do chamado chefe sindical pelego ou o peleguismo. Lembrando que isso aí é por conta de vários sindicatos, eles só conseguiam funcionar se eles fossem leais ao governo. E basicamente eles estavam ali, assim como um pelego, para quem for aí cavaleiro ou amazona, pode aparecer aquela ideia de uma manta, pele de carneiro ou uma lã ali, que justamente está entre o dorso do cavalo ou a sela ali do cavaleiro, né?
ou entre o cavaleiro e a sela, no caso, para dar uma amaciada. Então essa ideia de que esse chefe sindical ele seria uma espécie de amaciador ali entre as relações, justamente entre os patrões e trabalhadores. E outra coisa muito relevante foi o contexto de 1943, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, sendo publicada pelo governo e que basicamente juntava toda a legislação trabalhista que já vinha sendo desenvolvida por Vargas desde a época, lá se for ver, da Constituição de 1934. Então, salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, né, também regulamentação do trabalho infantil e feminino, tudo isso já aparece aí. Lembrando que nós temos órgãos que são criados por Vargas para justamente reforçar, né, o seu controle aí, a sua imagem também sobre a população e principalmente o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, né, que aí no caso não é o principal, desculpa, mas o principal é o DIP aqui, mas o DASP que no caso representa então, né, esse órgão que vem com a função de modernização dos não só serviços públicos, mas também do funcionalismo público, né, do pessoal que trabalha então nos serviços públicos e consequentemente aí também tentar modernizar os serviços públicos, tentar dar uma diminuída na burocracia aí que no caso marca também o atendimento aí à população. E a ideia também que pode aparecer aqui para a gente, né, que existiam esse DASP nos níveis estaduais, até a referência de DASPinhos, e importante também o DASP começou a organizar concursos públicos para justamente o provimento, né, de cargos aí públicos. Então a partir daí a pessoa, para participar de um cargo público, ocupar um cargo público, precisava passar por um concurso. O mais importante, então, aí, né, departamento e tal, quase como o Ministério da Propaganda do tipo que existe no governo fascista, nazista ou socialista e tal, né, stalinista. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, muito responsável pelo controle ideológico da população, pela censura aos meios de comunicação, pela realização aí de comemorações, de cerimônias festivas, tipo o Dia do Trabalho, no qual Vargas sempre aparecia lá, né, num grande estádio lotado de trabalhadores para fazer a concessão de um direito trabalhista, né, ou também a organização de cartilhas aí, de materiais para crianças. Pode aparecer para vocês aqui essa bela imagem justamente do Vargas aí, né, com um texto bem assim apelativo em termos aí do Brasil e tudo mais. Temos essa outra imagem também aqui dele junto a criancinhas, deixa eu até sair da frente aqui para você, né, mas Vargas junto a criancinhas então essa ideia de que tentava justamente reforçar a visão, né, do Vargas junto à população. Até também pode colocar que o DIP ele é responsável por uma tradição de colocar o retrato de Getúlio Vargas em escolas, né, em repartições públicas, como se ele estivesse ali fiscalizando o trabalho da galera. Tanto que posteriormente, quando ele é eleito presidente, depois aí, né, dele ser deposto e tal como ditador, temos lá um jingle de campanha que é o bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, oi, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então tá ligado isso aí, né? Lembrando também aí a criação, né, de um programa radiofônico de 1 hora diária aí, né, então na rádio, chamado justamente A Voz do Brasil, né, ou A Hora do Brasil, hoje A Voz do Brasil, mas na época lá A Hora do Brasil. Então o DIP basicamente era aquele órgão responsável pela manipulação ideológica, né, por construir essa imagem favorável do Vargas e principalmente a imagem dele de pai dos pobres. E lembrando aí também a Polícia Especial, a PE, que basicamente é responsável por por ser uma polícia política e basicamente promovendo a repressão à oposição. Chefiada aí por Felinto Miller, um ex aí, né, tenentista ou membro da coluna Prestes. Felinto Miller foi um dos responsáveis, se diz historicamente, pela introdução aí da tortura, né, a prisioneiros políticos, né, muito antes da própria ditadura militar. Mas lembrando que nós temos então essas construções em torno da figura do pai dos pobres aí do Vargas e também na economia aquilo que basicamente a gente sempre puxa lá do Vargas, né, aquele tripé do intervencionismo, né, intervenção estatal na economia, do nacionalismo econômico, da defesa dos interesses econômicos nacionais, do protecionismo, que pode ser tanto protecionismo alfandegário quanto, né, o Estado aí protegendo o produto nacional ou protegendo também, por exemplo, a própria questão de indústrias de base controlada pelo Estado, né? E aí também outros aspectos
característicos aí do Vargas na economia, como como a policultura, né, a diversificação agrícola e como também o incentivo à industrialização, com a criação de indústrias de base estatais, que é grande parte aí importante, né, essa questão de indústrias de base que são criadas pelo Vargas para justamente aí criar uma autonomia econômica que o Brasil até então não tinha. Lembrando que nesse aspecto também podem aparecer para você algumas criações do Vargas aí, como a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que envolve a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, por sinal essas duas aí criadas no contexto também de empréstimos que os Estados Unidos fazem para o Brasil entrar no conflito da Segunda Guerra Mundial, usina hidrelétrica de São Francisco, Fábrica Nacional de Motores, com a sigla FNM, mas se tiver um idoso aí na sua casa, às vezes você pode perguntar se ele já andou num carro fabricado na época do Vargas, ele pode responder às vezes um FNM. E o CNP, que é o Conselho Nacional de Petróleo, apesar de se lembrar que a Eletrobras é criada em 1953, mais para frente, na segunda presidência de Vargas, aqui ele já desenvolve aí a procura por petróleo, né, e desenvolvendo a criação deste órgão, então. Lembrando que, aproveitando esse assunto aí da economia, como eu já puxei, entra para nós também, é claro, né, não só a autonomia aí vinda do processo de prospecção e exploração do petróleo, mas muita autonomia, né, também, aí, se for ver, econômica, por conta de empréstimos aí que vão passar a ser feitos, né, principalmente para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Lembra que o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, por um bom tempo, basicamente até, né, dezembro de 1941 ou após dezembro de 1941, que você tem aí a pressão dos Estados Unidos aumentando e aí o Brasil declarando guerra à Alemanha, né? Mas lembrando que o Brasil vai manter uma postura inicial entre 1939 e 1942, uma postura inicial de neutralidade e até se coloca justamente meio que tentando aí, né, se beneficiar dessa possibilidade do Brasil entrar na guerra ao lado dos países do eixo, né, se você lembra Alemanha, Itália e Japão, até porque ideologicamente falando, em termos de governo, era bem parecido o que o nazismo e o fascismo faziam lá na Europa, né, no caso perseguindo opositores, censura, governo ditatorial, né, e por aí vai. Então existia esse medo de repente dos aliados, caso da Inglaterra, da França ocupada, da União Soviética ou depois da entrada dos Estados Unidos, do Brasil e outros países da América Latina entrarem no conflito ao lado da Alemanha, da Itália, do Japão. Por isso aí começa um processo de negociação pesado aí também, digamos, né, no contexto não só aí, econômico, mas até cultural também. Lembrando que o Vargas acaba meio que com isso se beneficiando dessa troca de apoio junto aí justamente aos Estados Unidos, né, trocando esse apoio por recursos financeiros esses que ele vai utilizar para desenvolver a usina siderúrgica de Volta Redonda, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa pressão aumenta principalmente depois do bombardeio japonês a Pearl Harbor, lá em dezembro de 1941, né, uma base militar americana no Havaí, o que levou então os Estados Unidos justamente a entrar na guerra e a partir daí o Brasil também, né, por essa pressão e também por navios afundados por submarinos alemães, né, submarinos nazistas alemães, começar então a participar mais ativamente da guerra. Lembrando que nesse contexto pode aparecer para a gente o envio da FAB, da Força Aérea Brasileira, e da FEB, né? Lembrando aí a Força Expedicionária Brasileira, ou os pracinhas brasileiros. Principalmente as lutas dos brasileiros ocorreram na Itália, né? O caso aí de Batalha de Monte Castelo, Monte Cassino, que são as mais relevantes. E uma das coisas também importante para a gente, né, é o contexto do reflexo justamente econômico, né, que a gente pode falar não só do aumento das exportações brasileiras, mas também de um processo de surto industrial, que também marca lá o próprio, né, contexto da Primeira Guerra Mundial no governo lá do Venceslau Braz. E para vocês aí também lembrando, né, algumas imagens aqui básicas como essa do nosso amigo ali, não sei se você está vendo ali ao meio de branquinho, Getúlio Vargas, e aqui à frente o nosso amigo Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, quando eles se encontraram em Natal, no Rio Grande do Norte, onde foi desenvolvida lá uma base militar americana para justamente desenvolver aí, né, o treinamento dos soldados brasileiros que iam para a guerra. Lembrando também até que alguns falam que a realização aí de bailes entre soldados brasileiros e estadunidenses, a população local, deu origem aí, né, ao nome, a palavra forró,
que falavam de bailes forró, né? Forró, vamos no forró, bichinho. E aí falam que virou isso aí, não sei se é verdade. Mas lembrando que nós temos também aí a questão, como eu falei, cultural do Walt Disney, né? Se você lembra, temos a criação aí, né, de um personagem como o nosso amigo Zé Carioca, que é um malandro brasileiro aí, que está aqui em cima para vocês, vou até sair da frente aqui. Né? No outro lado lá a gente tem um galinho mexicano, um panchito, né? E ao centro aí você está vendo, né, justamente uma, digamos, cena aí de um desenho que é Alô Amigos, ou também o outro que é o Você Já Foi à Bahia, né, que tem então aí o Pato Donald descendo aqui, digamos, para a América do Sul, o Pato Donald descendo para a América do Sul e encontrando personagens como o Zé Carioca, o Panchito. Então essa coisa também da cultura, né, estadunidense se aproximar também da cultura brasileira, né, criando personagens aí para o brasileiro também se identificar, né? Então pode aparecer essa referência cultural aí, fora, é claro, situações que envolvem, né, as próprias insígnias aí do Brasil, né? Uma coisa muito interessante, você lembra da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, uma cobra fumando, né? Falavam justamente que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, quando o Brasil declara guerra à Alemanha, as notícias, as manchetes eram "e a cobra fumou". E do outro lado ali está para vocês Senta-Pua, que é justamente o símbolo aí da Força Aérea Brasileira nesse momento, né, da FAB, que vai atuar então lá nos combates na Europa. E também para você algumas peças aqui de propaganda do DIP, né? Tá ali Brasil em Guerra, 10 de novembro de 1943, uma mão forte aí segurando, né, um submarino nazista, abrindo o caminho para a vitória, e você está vendo ali também a sigla do DIP, Departamento de Empresas e Propaganda. Também o Brasil de hoje defende o Brasil de amanhã. Oh, que bonitinho. Bom, tá aí para vocês então essa referência aí à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que foi muito relevante não só para a projeção internacional do Brasil, mas para a própria questão econômica aqui, com surto industrial, aumento das exportações e industrialização também. Só que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, além desse processo, né, de aumento das exportações, surto industrial, vai gerar também uma contradição interessante, né, que é aquela coisa de que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial leva o povo, vários setores aí, né, intelectuais, políticos, a começarem a exigir reformas políticas para redemocratizar o país. Afinal de contas, aí, pô, os brasileiros iam lá na Europa lutar contra um governo forte, ditatorial, autoritário, que persegue seus opositores, que censura a mídia, e era basicamente o que o Brasil vivia nesse momento. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial vai gerar também uma pressão pela redemocratização do país, que vai culminar também com a deposição do Getúlio Vargas. Lembrando que nesse processo, além de estudantes, né, o pessoal da UNE, além também da Associação Brasileira de Escritores, vários setores aí, nós temos também um documento que é o Manifesto dos Mineiros, em que vários políticos, né, da elite política mineira vão, através desse documento, exigir do Vargas uma redemocratização. E olha que coisa, como o Vargas é habilidoso. Vargas vira e fala, mas eu já ia fazer aí a redemocratização, só estava precisando, né, derrotar lá os nazistas, os fascistas, mas agora eu vou fazer a redemocratização. E o Vargas, ele é muito habilidoso nisso, né? Ele pega um negócio contra ele e cria em favor dele aí. Vira em favor dele. E aí que nós temos, Vargas começa o processo de redemocratização, é ele que conduz, ele vai anistiar presos políticos, por sinal lembra um dos presos que saem da prisão nesse momento, depois de 10 anos preso, depois a sua mulher foi lá, né, enviada para morrer num campo de concentração nazista, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, como outros presos políticos, deixam a prisão nesse momento, são anistiados, são perdoados. Getúlio Vargas também permite a volta de partidos políticos, participando, por sinal, da criação de 2 partidos, como a gente já vai ver, o PTB e o PSD. Convoca eleições presidenciais, da qual ele não é candidato, e concede liberdade de imprensa, acaba com a censura. Então está promovendo a redemocratização do país aí. Lembrando que os partidos que aparecem, né, são criados ou retornam aí nesse momento, com o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, um partido mais de massas, ou Partido dos Trabalhadores, aí, né, o primeiro Partido dos Trabalhadores, digamos, ligado àquela questão populista do Vargas, né, por sinal criado diretamente por Vargas. O Partido Social Democrático,
Democrático, que também teve a participação do Vargas na sua criação, mas ele tem mais a ver uma pegada para o empresário nacional, ligado ao capital nacional, por exemplo. A UDN, União Democrática Nacional, que já é o partido mais considerado conservador ou, né, digamos, que promove aí uma ideia de oposição forte à postura do Vargas, principalmente envolvendo a questão do populismo e a questão da intervenção do Estado na economia, e voltando também das trevas aí o PCB, né, que aparece aí com a sigla de Partido Comunista do Brasil. Lembrando que esses partidos vão apresentar os seus candidatos aí como vão ser lançados o general Eurico Gaspar Dutra, candidato pelo PSD, apoiado pelo PTB, por sinal, é o candidato de Getúlio Vargas, ele era o ministro da guerra de Getúlio Vargas. A UDN, União Democrática Nacional, que vai lançar o candidato brigadeiro Eduardo Gomes, por sinal um dos 2 sobreviventes daquele episódio dos 18 do Forte, eu acho que você lembra, e também dizem que é nessa candidatura aqui que você tem o nome do docinho lá de leite condensado com chocolate, sei lá o que, né, conhecido como brigadeiro. Por conta aí dos racionamentos da Segunda Guerra Mundial, se fala que não tinha papel para imprimir, né, santinho do candidato, mas sobraram muitas latas de leite condensado, né, que os soldados levavam para a guerra. Então, de que as mulheres, que eram os principais cabos eleitorais do brigadeiro Eduardo Gomes, até porque dizem que ele era meio bonitão, porque ele era um pão, sei lá o quê, né? A mulherada, então, tipo, dizem que eles faziam lá os docinhos, entregavam então para os eleitores, falando vote no brigadeiro, que dizem que é como ficou conhecido também aí, né, justamente esse docinho aqui no Brasil. E o Partido Comunista do Brasil lança o engenheiro Iedo Fiuza. Todo mundo achava que ia ser o Luiz Carlos Prestes, mas é o Iedo Fiuza. Tudo estava indo caminhando aí para as eleições, mas de repente um movimento aparece das ruas, que é o queremismo. Um movimento popular que defendia a continuidade do Vargas no poder, por sinal, com a frase aí, queremos Getúlio, em faixas, em cartazes. Esse movimento popular, ele defende que o Vargas continue no poder de forma democrática e com uma Constituição também democrática. E uma coisa que soa muito estranho para muita gente foi justamente o apoio dos comunistas e até do próprio Luiz Carlos Prestes a esse movimento. Alguns colocam, alguns historiadores, que Luiz Carlos Prestes, talvez, como outros comunistas, apoiaram esse movimento com aquela ideia de que, nossa, o Vargas já fez tanto pelos trabalhadores como, né, de repente, é infelizmente um ditador e tal, e de que talvez o que pudesse surgir a partir daí promovesse uma destruição do que ele já tinha construído pelos trabalhadores. Mas vem essa ideia de que talvez na cabeça dos comunistas, como de Luiz Carlos Prestes, fosse aquela ideia ruim com ele, pior sem ele. O problema é que setores conservadores, UDN, ministros militares começaram a achar que isso aqui seria um novo plano Cohen, uma nova tentativa golpista do Vargas se manter no poder. E isso aqui, né, que é esse movimento então que aparece aqui para vocês nas ruas, ou a galera aí pedindo Getúlio Vargas, né, queremos Getúlio e tal, por isso o nome queremismo. Esse movimento então, ele acaba sendo visto como uma nova tentativa de golpe e chefes militares depõem Getúlio Vargas. Por sinal, a alta cúpula a alta cúpula militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, inclusive seu ministro da Guerra e candidato e eleito, general Eurico Gaspar Dutra, participam então da deposição do Getúlio Vargas. E é isso aí, então, que na sequência a eleição aí do Dutra vai levar a gente para a República chamada Democrático-Liberal, um período aí que vai de 1946, eleição do Dutra, o governo do Dutra, até 1964, quando você tem o golpe militar que leva aí os militares ao poder para mais de 21 anos. É isso aí, galera, valeu, muito obrigado, até a próxima aula, até mais, tchau, tchau.